Paz, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está presente aqui e o mais importante desse momento é o Senhor, Pai. Não existe nenhuma outra coisa, Senhor, que pode tomar o teu lugar, Senhor. O Senhor é o centro, não só dessa reunião, mas da nossa vida. Por isso, nós queremos aprender de Ti, nós queremos conhecer a Ti, nós queremos, Senhor, se prostrar aos Teus pés em louvor ao Teu nome, Senhor. Abençoe esse momento aqui do compartilhar, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Vamos abrir em Gênesis 13. A gente vai ler junto do versículo 1 até o 18. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tenda, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, levantou ali um altar ao Senhor. Agora vamos abrir em Hebreus 11, versículo 8. A gente vai ler do 8 até o 16. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança,
e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Há um tempo atrás eu compartilhei sobre Hebreus 11, do 1 ao 7. Eu não vou pedir que os irmãos tentem lembrar, porque nem eu lembro quanto que foi exatamente também. Mas quando a gente teve essa oportunidade de compartilhar sobre Hebreus 11, do 1 ao 7, a gente falou um pouco sobre esse versículo 2 do capítulo 11, que fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E dentro desse versículo, se a gente continuar lendo, a gente começa a ler a vida de Abel, de Enoque e de Noé. E o escritor aqui de Hebreus, ele quer mostrar que Abel, Enoque e Noé tiveram bom testemunho por causa da fé. E que testemunho é esse, né? Abel, ele teve o testemunho de ser justo. Abel, ele nos ensina que nós somos justos pela fé. E não existe nenhuma obra, não existe nada que a gente possa fazer para a gente ser salvo, para a gente ser justo. É somente pela fé. E Abel nos ensina isso. Depois, o outro é o Enoque. Enoque, o testemunho que ele dá da fé é que ele agradou a Deus. E quando a gente vai ver a vida de Enoque, a gente vê que ele foi um homem que andou com Deus. Ele teve relacionamento com Deus e ele agradou a Deus. Deus tomou para si, né? Então, o testemunho da fé na vida de Enoque é haver agradado a Deus por meio do relacionamento dele. E a terceira pessoa que Hebreus nos fala é de Noé. Noé, o testemunho dele é que ele obedeceu a Deus. Noé foi instruído que haveria um dilúvio, instruído para ele construir uma arca, e por mais que demorou o dilúvio, por mais que parecia que aquilo não ia acontecer, pela fé, ele obedeceu a Deus, construiu a arca, e aquilo foi uma bênção para ele e para a família dele. De uma certa forma, o escritor de Hebreus, ele quer mostrar que existe uma progressão do testemunho da fé. Aqui nesse texto. Existe o testemunho de ser justo. Sendo justo, a gente vai poder agradar a Deus. E agradando a Deus, tendo relacionamento com Ele, a gente vai saber o que fazer para obedecer a Deus. De uma certa forma, o escritor ele colocou aqui de uma forma que a gente vê uma progressão do testemunho da fé, aqui em Hebreus. E aí agora, no versículo 8, a gente vê sobre a vida de Abraão, e o escritor ele continua trazendo para a gente essa progressão do testemunho da fé, e agora que na vida de Abraão tem um novo testemunho que Abraão teve aqui. Então, no versículo 8, fala que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, se a gente for lembrar, Noé era o testemunho de obediência, né? Então, o escritor ele quer dar aqui o sentido de progressão. Ele quer falar que Abraão já tinha obedecido. Ele obedeceu quando o Senhor deu um chamado a ele, pela fé,
Ele nem não sabia onde que era o lugar, pela fé ele foi, ele obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. E aí no versículo 9 vai falar que pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, o outro testemunho que é dito sobre Abraão é que pela fé ele peregrinou. E se você for ler o texto, parece muito contraditório. Deus fez algumas coisas na Bíblia que às vezes é meio paralelo, assim, às vezes a gente fica achando contraditório, mas não é. Mas o que eu quero ressaltar é que ele peregrinou, ele foi estrangeiro na terra que era da promessa. Parece meio contraditório, né? O Senhor falou, essa terra que é a terra da promessa, e ele peregrinou nela. Por quê? O versículo vai explicar para a gente no 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão, apesar de estar numa terra prometida, física, pela fé ele já aguardava uma cidade que tem fundamentos, que Deus é aquele que planejou a cidade, o arquiteto, e o edificador, aquele que vai fazer a cidade, que fez a cidade. Então, o testemunho progressivo da fé de Abraão, na vida de Abraão, é esse testemunho de peregrino, de estrangeiro nessa terra. Então, ser justo, agradar a Deus por meio do nosso relacionamento, obediência e agora ser peregrino. No versículo 13, se a gente ler, vai falar assim, que todos estes morreram na fé, todos estes falando de Abraão, Isaque e Jacó. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, desejam, aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. Porque Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, quando o Abraão, o Isaque e Jacó, e a Sara também, nesse texto também está falando da Sara, quando eles falavam, e não só falavam, mas quando eles viviam de uma maneira que mostrava que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, eles estavam confessando que eles estavam procurando uma pátria. A minha pátria não é nessa terra, estou procurando uma pátria. E algo no versículo 16, eu não sei para vocês assim, mas quando eu li, eu fiquei assim, muito admirado pelo que está escrito aqui no versículo 16, e eu vou dizer aos irmãos, e eu espero que os irmãos também tenham esse desejo, eu desejo que o Senhor tenha esse sentimento aqui sobre mim também. No versículo 16 fala que, por causa disso, por causa dessas pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, que falam que é estrangeiros, que procuram a pátria nos céus, por causa disso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. É tão grande isso que Deus, quando ele ia se apresentar no Velho Testamento, ele poderia falar, e ele falou, que ele era o Deus Criador, que ele era o Deus Todo-Poderoso, ele falou. Mas uma das formas que Deus se apresentou foi: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É tão grande isso que esse testemunho de sermos estrangeiros e peregrinos faz Deus falar que não tem vergonha de ser o nosso Deus. Para mim, isso aqui, quando eu li, eu falei assim, isso aqui é grande demais. Que a gente possa desejar isso, que o Senhor não tenha vergonha de dizer que Ele é o nosso Deus.
E é interessante que aqui fala, nesses versos, sobre a procura de uma pátria. Hoje, eu não sei, assim, creio que a história é sempre cíclica, né? Ela sempre se repete, mas eu sou mais novo, desde que eu nasci, na minha consciência, esses anos que se passaram são os anos que mais, para mim, se falaram de patriotismo, pátria, para mim, tá? Eu talvez tenham aí anos passados, outros anos tenham tido esses movimentos também. Mas na minha vida, na minha consciência, esses anos foram que mais se falaram disso. Patriotismo, pátria. E é interessante que quando essa pátria está envolvida, esse patriotismo está envolvido, paralelamente com isso, anda o fato da gente querer um governante. Se a gente for pensar aqui, nós mesmos aqui no Brasil, essa conversa de patriotismo, de pátria, por trás, do lado, está andando a ideia de que eu quero um governante que me governe de uma maneira que eu gostaria. E é interessante que na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles tinham, se a gente for pensar nessa linha que eu estou falando, eles tinham um desejo não só de uma cidade, não só de um lugar, mas eles tinham um desejo que Deus governasse a vida deles. Eles tinham um desejo do governante Deus sobre eles. E aí isso até leva um ponto assim, prático para a gente hoje. Talvez a gente tenha lutado pelos governantes aqui da Terra. Vou ser bem explícito, talvez a gente tenha lutado por Bolsonaro, a gente tenha lutado por Lula, por não sei quem, por vários nomes aí. Mas a nossa luta, ela precisa ser pela pátria que está nos céus. Ela precisa ser pelo governante que está sentado no trono, Deus. Se a gente tem se esforçado tanto por essa terra, se esforçado tanto por essa pátria, e eu não quero dizer aqui que não tem bons motivos. Tem alguns bons motivos para a gente querer um bom governante, com certeza. Mas se o nosso esforço total, nossa vida, aquilo que a gente respira, aquilo que a gente fala, tem sido um patriotismo do Brasil, de vestir a camisa do Brasil e querer um governante para o Brasil somente, isso tem desagradado o Senhor. O Senhor, Ele quer que a gente deseje e queira o governo dele sobre nós. Ele quer que a gente deseje e bate no peito. Eu sou da pátria celeste. Eu sou da pátria dos céus. Isso que o Senhor quer da gente. Quando a gente lê Gênesis 13, se vocês puderem abrir de novo lá. Gênesis 13 tem um ponto interessante. Eu vou ler novamente um trecho desse texto que a gente leu inteiro. Eu vou ler aqui do versículo 10, novamente. Então, Gênesis 13, 10, fala assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra,
então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. A diferença entre Ló e Abrão aqui nesse texto é que Ló, ele escolheu a cidade da terra e Abrão escolheu a cidade dos céus. Abrão, ele já tinha essa mente que Hebreus vai falar, de que ele buscava a cidade feita pelo arquiteto e edificador, por Deus. E é interessante que a decisão de Ló e de Abrão, ela é baseada em duas coisas diferentes. A decisão de Ló para a cidade que ele moraria e teria a família dele, a decisão dele é baseada nos olhos, naquilo que ele viu, naquilo que ele achou bonito, naquilo que ele achou interessante para ele. E a decisão de Abrão é baseada naquilo que Deus disse, no versículo 14 até o 16, até o 17. Então Deus disse algo para Abrão e ele tomou a decisão dele baseada no que Deus disse. E a diferença, e o que eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui, no versículo 12 e no 18, é num termo que é usado aqui nos versículos, que é o seguinte: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. O versículo 18 fala que Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Os dois, de uma maneira literal, física, foram, vamos colocar assim, eles foram vivendo ali numa barraca, aí no outro dia, eles, não, aquele lugar ali é um pouco melhor. Eles pegavam a barraca, desconstruíam tudo, montavam a barraca no outro lugar, de uma maneira assim, só para a gente colocar no nosso dia a dia é isso. Eles foram armando a sua barraca, a sua tenda, até algum lugar. E diz que Ló, ele foi armando a sua tenda até Sodoma, enquanto Abraão foi armando as suas tendas até Hebrom. E pode ser que Ló, ele não tinha um desejo, um objetivo já fixo na mente dele para armar suas tendas até Sodoma, de fato. Pode ser que ele não tinha um objetivo de chegar em Sodoma e estabelecer lá. Pode ser que não. Até o texto não dá a entender isso, que ele queria Sodoma. O texto dá a entender que ele queria a campina verde, bonita. Mas vamos colocar aqui que esse armando as suas tendas tem a ver com decisões que a gente vai tomando na nossa vida, passos que a gente vai tomando, escolhas que a gente faz, até chegar a um objetivo. Por mais que Ló, ele não tinha um objetivo desde o início de chegar até Sodoma, que era um lugar de homens maus e grandes pecadores contra o Senhor, o objetivo de Ló estava baseado no que ele via, no que era bom para ele, no que era bom para os recursos, para o ganho. E, sem querer, ele chegou em Sodoma. De uma forma, ele chegou em Sodoma, né? Sem precisar querer Sodoma, ele chegou em Sodoma. E da mesma forma, se a gente também tem tomado as nossas escolhas, as nossas decisões, feito aquelas escolhas que a gente tem baseado somente na nossa vista, somente naquilo que é bom para os nossos recursos, para engrandecer a gente, sem querer, a gente vai chegar em Sodoma. Sem querer, a gente vai chegar num lugar que tem grandes homens maus e pecadores contra o Senhor. Quando os anjos vêm buscar o Ló e a sua família, os anjos estão lá na cidade de Sodoma, e Ló chega até os anjos e fala assim: venham até a minha casa. Ló, ele foi armando a sua tenda, a sua barraca. Quando chegou em Sodoma, ele fez casa. Ele, de uma maneira figurada aqui que eu quero trazer aos irmãos, quando ele chegou num lugar que ele tinha conforto e bons recursos,
ele estabeleceu ali a sua casa. E lembra, a gente está falando sobre ter a nossa pátria nos céus. Ló é um exemplo de um homem que ele teve a pátria dele nessa terra. Ló é um exemplo de um homem que, no fim, ele fez casa num lugar para ser bom para ele, no recurso dele, no conforto da família dele. E agora, de uma maneira contrária, Abraão é um homem que ele vai mudando suas tendas até Hebrom. E ali levanta um altar ao Senhor. Abraão, ele continuou vivendo em tendas até o resto da sua vida. Ele continuou tendo esse coração de peregrino nessa terra até o resto da sua vida. E o mais legal aqui nesse texto é que fala que ele levantou ali um altar ao Senhor. Parece que a caminhada de Abraão até algum lugar que ele realmente parasse ali era o melhor lugar que ele poderia fazer um altar ao Senhor. Os olhos de Abraão estavam tão fixos no que o Senhor falava, naquilo que era a voz do Senhor para ele, que o lugar que ele parou foi para fazer um altar ao Senhor. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida, de que se as nossas escolhas, as nossas decisões, no fim, elas estão sendo feitas para que a gente possa glorificar o Senhor, fazer um altar ao Senhor com aquilo que a gente toma, com aquilo que a gente faz, isso mostra que a nossa pátria não está aqui na terra. Mas agora, se é o contrário de Ló, mostra que a nossa pátria está aqui na terra. Se a gente não pensa em glorificar o Senhor, se a gente não pensa em louvar o nome do Senhor com aquelas decisões que a gente toma, isso é um sinal que a gente precisa mudar a nossa direção. Quando a gente vai ver sobre a primeira cidade na Bíblia, a gente vê sobre Caim. Queria que os irmãos abrissem rapidamente ali em Gênesis 4. Eu não vou ler a história toda, não. Mas eu vou ler Gênesis 4, a partir do versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontre. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Quando a gente vê a primeira cidade da Bíblia, é essa aqui, a primeira vez que a palavra cidade é utilizada. É na vida de Caim. Caim é o exemplo contrário da progressão da fé que a gente estava falando. Vamos dizer, Caim é regressão, né? Ele vai para baixo. Caim, ele foi um homem que, em contraposição a Abel, ele não foi justificado. Ele não foi visto como justo. Ele não foi aceito por Deus, pelo coração dele e pela oferta dele. Caim, ele não tinha relacionamento nenhum com Deus. Diz aqui no texto que a gente acabou de ler que Caim fugiu da presença de Deus. Caim, ele era um homem que não tinha fé. Caim era um homem exemplo dos homens do mundo que não tem o Senhor. E Caim,
nesse estado aqui, ele foi amaldiçoado pelo Senhor, ele foi fugitivo e errante pela terra, e aí ele saiu da presença do Senhor, retirou-se Caim da presença do Senhor, e aí ele teve uma mulher, teve um filho com ela, e aí ele construiu a cidade, a primeira cidade. É interessante que, só para os irmãos entenderem, essa palavra cidade, o significado dela lá primeiro, é um lugar cercado por muros, ou um lugar que tem um vigia, né? Cidade era um lugar onde que tinham proteção ali para um grupo de pessoas. Tá? E, de certa forma, Caim, ele queria proteger ali a sua nova família, né? Ele teve uma mulher, filho, então ele fez uma cidade, um grupo, não só por causa de segurança, mas também tem esse fator. E é interessante que Caim, e aí eu queria que vocês pegassem esse ponto principal aqui, do que eu estou falando. Caim, ele teve um filho que chama Enoque. E ele deu um nome para a cidade também de Enoque. Né? Deus, assim, escreveu a Bíblia assim, de uma forma muito sábia. Assim. Tem muitas coisas que se ligam, tudo se liga, né? E o Senhor ele fez tudo de uma forma muito sábia. E é interessante que em Gênesis 4, Deus colocou um Enoque depois de Caim. E em Hebreus 11, 4 ou 3, se eu não me engano, Deus também colocou um Enoque depois de Abel. Existe um Enoque de Hebreus, existe um Enoque de Gênesis. Gênesis 4. São dois Enoques diferentes, duas pessoas completamente diferentes aqui, os dois Enoques. Um nasceu de Caim e o outro não nasceu de Abel, mas, vamos dizer, Hebreus ali está falando do testemunho dele, logo depois que fala de Abel. E é interessante que o nome Enoque significa dedicação, dedicado. E o que eu quero falar aos irmãos aqui, essa figura aqui, que a Bíblia, de uma maneira muito rica, assim, traz para a gente, é que, da mesma forma que de alguém não justificado pela fé, Caim, veio um Enoque, em Hebreus, alguém justificado pela fé, Abel, veio um Enoque. Tá? Da mesma forma que da fé a gente tem uma dedicação ao Senhor, da mesma forma que depois de Abel, que foi justificado pela fé, lembra da progressão, tem o relacionamento com Deus, que agrada a Deus, de Enoque, que ele foi dedicado ao Senhor. Também no mundo, alguém sem fé, alguém não justificado pela fé, também tem um Enoque, também tem uma dedicação. A dedicação de Caim foi a essa terra. Foi o que ele tinha, a mulher dele, ao filho dele. A dedicação de Caim foi ele continuar vivo, continuar seguro. Mas a dedicação de Caim não foi seguir o Senhor, não foi ficar com o Senhor. É interessante quando a gente lê esse texto aqui de Gênesis 4, eu não vou ler de novo não, se os irmãos depois quiserem conferir isso que eu estou falando, mas é interessante que quando Deus amaldiçoa Caim, Deus não fala, em nenhum momento, que ele precisava fugir da presença de Deus. Deus não fala nada de que você não vai ficar mais na minha presença. Deus não fala nada disso. Mas Caim fala, no versículo 14, da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Essa parte, da tua presença hei de me esconder, foi Caim que falou. Deus não falou isso em nenhuma hora. E a decisão de Caim foi não ficar diante da presença do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é que existe uma dedicação que não vem da fé, que é para as coisas dessa terra. Uma dedicação para a pátria terrena. Da mesma forma, também a gente precisa olhar para a nossa vida e ver qual é o nosso Enoque. O que a gente tem dedicado à nossa vida? O que a gente tem usado o nosso tempo, nosso esforço, nossa força, nosso suor? Se é para essa terra, a nossa pátria provavelmente está aqui nessa terra. Mas se é para os céus,
e para o governo de Deus sobre nossa vida, a nossa pátria está nos céus. Vamos ler agora em Filipenses 3. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 fala de algumas pessoas que são inimigas da cruz. Paulo está falando aqui para os filipenses. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, Paulo aqui está falando sobre pessoas que eram inimigas da cruz. E é interessante que ele faz uma contraposição dessas pessoas com nós, né? Com o Paulo ali e os filipenses. Né? No versículo 19, ele fala que esses que são inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua vergonha. E eles só se preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma diferença na nossa vida, se a gente tem a nossa pátria na terra ou nos céus, de que se a gente tem a nossa pátria nos céus, o nosso Deus é o ventre. Tudo que a gente for fazer, dedicar, tudo que a gente for tomar as nossas decisões, nossas escolhas, elas têm a ver com a nossa própria barriga. Né? Tem a ver com alimentar a nossa própria vida, com sustentar a nossa própria vida. E é interessante que essas pessoas, a glória deles não está na sua infâmia. A glória de quem vive para a pátria terrena é uma glória que não é para Deus. É para as coisas que são vergonha, que passam. E essas pessoas, elas só se preocupam com as coisas terrenas. Tudo que passa na mente é terreno. Tudo que se preocupa, que fica difícil e que pensa, é terreno. Mas a gente precisa ser como Paulo diz aqui no versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que mostra que a nossa pátria está nos céus é aguardar o nosso Salvador, é esperar por Ele, é honrar a vida dEle, é não se preocupar somente com as coisas dessa terra, mas olhar para o Senhor, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. É interessante que antes de falar tudo isso aqui, Paulo fala assim: irmãos, sede imitadores meus. E aí, Paulo fala isso não à toa. Eu queria que os irmãos lessem comigo ainda nesse mesmo capítulo, só que versículo 7. Paulo fala um pouco sobre ele, e aí esse versículo 17, ele não é solto. Paulo está se referindo ao que ele acabou de falar. E tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui. Versículo 7 fala assim: mas o que para mim era lucro,
isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo estava falando para eles imitarem? O fato de que Paulo, ele tinha diversas coisas para se gloriar nessa terra. Não só em relação a coisas dessa terra, mas conhecimento. Ele tinha uma formação, ele era alguém que era zeloso, tinha diversas coisas para se gloriar. Mas ele considerou tudo como perda, como esterco. Mas ele considerou por quê? Porque no versículo 8 fala, para ganhar a Cristo, e no 9, ser achado nele. Então, o nosso desejo, meus irmãos, precisa ser esse de, por mais que a gente tenha muitas coisas aqui nessa terra, conhecimento, a gente precisa prosseguir para o alvo, Cristo, e fazer de tudo para ganhar o Senhor, para ser achado no Senhor quando Ele voltar. Isso vale mais. A gente veio aqui, ceiou, e às vezes a gente pode esquecer, né, desse momento da ceia, do pão, do vinho, mas o que a gente é lembrado é que se não fosse pelo Senhor, a gente não teria propósito nenhum na vida. A gente teria condenação. Se não fosse pelo Senhor, não haveria nenhuma esperança na nossa vida. A gente poderia estar aqui do mesmo jeito, fazendo não sei o que, reunido, mas não teria esperança nenhuma na nossa vida. Mas é por causa de Cristo, é por causa desse sacrifício que a gente tem esperança. A gente precisa ficar muito feliz com isso, a gente precisa ter a nossa pátria nos céus. Eu falei um pouco mais cedo da pátria aqui, do patriotismo. Eu sei que a gente tenta olhar nessa terra alguma esperança. A gente tenta olhar para as coisas e ver alguma esperança. Ah, eu vou ter um filho, como é que vai ser daqui 10 anos? Porque vai estar tudo bagunçado. A gente tenta olhar para essa terra e ver uma chama de esperança. Mas, meus irmãos, se a nossa esperança nessa terra ela é baseada aqui, a gente é miserável, porque não tem nada de bom que vai sair dessa terra. Pode ser que melhore um pouco com alguém no governo, pode ser que piore, mas o fim das coisas vai ser a perdição mesmo. A gente precisa ter a nossa esperança, a nossa pátria nos céus, aguardar o nosso Salvador. Ele fez isso por nós, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, a gente agora tem esperança. A gente precisa ter esse desejo, essa vontade de ganhar Cristo, ser achado nele. Meus irmãos, eu estou falando isso e parece que eu já estou dentro disso aqui, né? Mas a verdade é que nós todos temos muitas dificuldades. A gente olha para as coisas do mundo e a gente tem um apego que é difícil mesmo. A gente olhar para o amanhã, olhar para frente. É difícil mesmo, para todo mundo. Cada um tem uma coisa. Mas a gente precisa lembrar daquilo que nos traz esperança. A gente precisa trazer à memória que a nossa pátria é nos céus.
A gente precisa bater no peito e falar assim: eu não sou brasileiro, vestindo a camisa, eu sou cristão, eu quero o meu Cristo, eu quero que Ele volte. Essa precisa ser nossa pátria, o nosso orgulho de sair na rua e falar alguma coisa. Essa precisa ser a nossa dedicação. Essa precisa ser as nossas escolhas, o Senhor, ganhar a Cristo e ser achado nele. Vamos ler Apocalipse 21. Para a gente relembrar um pouco o que é isso, que céu é esse, que cidade é essa, celestial, que Deus é o arquiteto e o edificador. Versículo 1, eu vou ler até o 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a tua face, e na fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz na candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Meus irmãos, esses versículos aqui que a gente leu, não precisa nem de explicação, mas eu queria ressaltar que Deus mesmo estará com eles. Deus estará com a gente nessa cidade. Deus estará no trono dessa cidade. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá. Não terá luto. Não terá pranto. Não terá dor. O Senhor fará novas todas as coisas. A gente não vai precisar nem de luz que vem de outro lugar, porque o Senhor brilhará sobre nós.
Meus irmãos, que a gente possa desejar essa cidade, essa pátria nos céus que o Senhor tem preparado para a gente. Que a gente possa ser esses que o Senhor não se envergonha de ser chamado Deus. Que o Senhor não se envergonhe de nós, de ser chamado nosso Deus. Que sejamos patriotas celestiais. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é muito bom, Senhor. Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor, Pai? Poderíamos ter casas, poderíamos ter grandes coisas nessa terra, cidades, mas não teríamos nada, porque tudo passaria, a morte chegaria até nós, não haveria nada. Senhor, mas graças ao Senhor, porque nossa esperança é nos céus, nossa esperança é além daqui, nossa esperança é Cristo ressuscitado, que não está morto, mas vive para todo sempre, e a gente vai estar com o Senhor ali nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque a gente está aqui hoje, parece que não tem nada diferente, mas o Senhor está aqui entre nós. Muito obrigado porque o Senhor é vivo e o Senhor quer ganhar o nosso coração, Pai. Senhor, nos livra de ser patriotas nessa terra, no sentido só de ficar aqui olhando para essas coisas da terra, Senhor. Senhor, eu sei que muitos de nós temos bons motivos na nossa mente para ser isso. Mas, Senhor, não adianta. Nos ajuda a entender isso, que não adianta. A nossa pátria está nos céus. A gente precisa proclamar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, nos dê ousadia de proclamar o Teu nome. Nos dê ousadia de falar dessa pátria celeste, Senhor. Que a gente possa bater no peito e dizer que a minha camisa é do Senhor. Eu visto a camisa de Cristo. Senhor, nos dê graça, Senhor. A gente é necessitado demais do Senhor, Pai. Me dê graça que eu estou falando aqui, os meus irmãos estão ouvindo. A gente é fraco. Pode ser que amanhã a gente esqueça disso aqui, Senhor. Mas nos dê um coração que lembre que o Senhor é nosso tudo. No nome de Jesus, Senhor, amém.